Então, beleza. Então, terça-feira, dia 6, entramos aí já na reta final do mês, ou do ano. Eleição americana está chegando. Aqui começaram os movimentos para a eleição de 2022 também, né? Bom, dia hoje, na parte da manhã estava bem tranquilo, estava com uma volatilidade até boa, tá? A gente está olhando aqui o SP500. Falar primeiro do que rolou na parte da manhã aqui. O titio Bolsonaro cancelou o projeto do Renda Cidadã até 2022. Por quê? Porque essa vai ser a carta na manga dele para se reeleger. Né? Como a popularidade dele não está lá essas coisas, as reformas que eram para ser feitas não estão sendo feitas. Ah, tudo que ele falou que não ia fazer, ele está fazendo, então ele precisa reconquistar uma base eleitoral que ele perdeu. Ele perdeu muito voto da galera que era de centro-direita, uma galera mais centrada, que era pró-reforma também, muita gente passou a não apoiar mais ele. Só que ele viu a oportunidade com o Corona Voucher de fazer um populismo, né, de entrar com um programa social. E quando ele fez isso, a popularidade dele na galera de baixa renda que recebe o auxílio disparou, foi para as alturas. Então, logo em seguida já vem essa ideia do renda cidadã. Eles queriam passar de todo jeito. Primeiro, usando os precatórios. Os precatórios nada mais são do que dinheiro que o governo deve para pessoas físicas. Então, você foi lá, você ganhou uma ação judicial contra o governo, por qualquer que seja o motivo, o governo te deve um precatório, ele te deve uma parte de dinheiro que vai ser paga daqui a um tempo. Eles iam pagar com esse dinheiro e ia simplesmente dar o calote nas pessoas físicas, ou pagar um terço. Então, se o governo te deve R$ 1.000, ele ia falar, olha, eu vou te pagar 300, porque esse dinheiro aqui eu vou usar para fazer o renda cidadã. Era basicamente isso que eles queriam fazer, dar um calote em dívida para passar o renda cidadã. Obviamente, o mercado detestou, todo mundo foi contra, diversos economistas, especialistas, tudo falando que era uma pedalada, que era um, uma jogada contábil, né? E realmente era, para não furar o teto de gasto, porque se furar o teto de gasto, é impeachment, não tem conversa, tá? E aí agora ele jogou para 2022, porque ele tendo essa carta na manga, ele vai ter duas alternativas. Ele pode se reeleger, falando, olha, a gente não conseguiu fazer o Renda Cidadã no primeiro mandato, a gente precisa do segundo para fazer o Renda Cidadã. E o segundo cenário é o cenário de que ele não ganha a eleição de 2022 e não deixa nenhum programa social para o sucessor dele. Né? Por que, que ele vai fazer alguma coisa para cair no colo de outra pessoa daqui 2 anos? Então ele guardou essa carta na manga, né, para usar aí nas eleições. E logo na sequência, um pouco mais à tarde, Titio Trump também soltou falando que está cancelado a questão de novos estímulos para o mercado, e aí veio essa porrada que a gente está vendo aqui no SP500. Foi às 15h45, né, quase na última hora de mercado. Ele já saiu do hospital, né, já tá trabalhando. Eu não sei se ele deu um pronunciamento oficial para a TV ou se ele está planejando fazer isso, mas tem essa questão aí também. Mas ele já tá tranquilo, questão do Covid que ele pegou. E ele falou que a questão dos estímulos para os mercados está cancelado, porque muito provavelmente ele vai perder a eleição, tá? Essa última semana aí todas as pesquisas apontam que ele vai perder, e ele perdeu também os estados de que tem o voto no Congresso, tem o voto por delegações, ele perdeu a Flórida, então isso complica bastante a situação dele. Então, a mesma situação
do Bolsonaro, prevendo uma possível perca da eleição, que ele possivelmente não se reeleja, ele cancelou esse pacote de estímulo porque não tem por que ele passar um pacote de estímulo agora, que daqui a um mês já vai estar no colo do Biden, né? Então, cancelado também, mercado dessa porrada para baixo. É igual você falar para um viciado que ele não vai ter mais a droga dele. Ele não gostou, né? E o mercado está completamente viciado. Esses foram os drives de mercado hoje, né? O porquê subiu e porquê caiu. Nos 60 minutos, o SP chegou a superar o topo pré-Covid, né? Igual a gente está vendo aqui, e agora voltou tudo para dentro. Então, esse movimento todo aqui começa a parecer uma grande deriva nos 60 minutos. Tá? Começa a ficar mais ou menos assim. Vou colocar um time frame maior. Acho que eu posso esticar ela um pouco mais aqui. Então, tem aí uma grande deriva. Caso perdida, a gente busca alvos aí de um espelhamento para baixo. Mas, por enquanto, segue na lateralização. No diário, ele se segurou no topo pré-Covid, né? Posso deixar isso aqui até aqui, tá bem bonitinho também. Ele tentou romper o topo pré-Covid, né? Uma das máximas históricas, não conseguiu e deixou um engolfo de baixa, tá? Um engolfo de baixa bem feio. E com isso o VIX, que é o índice de volatilidade, também disparou no final do dia. Vou colocar os 5 minutos aqui. Porém, ele já tinha aberto bem forte, ele tinha aberto com gap de baixo, porém subindo bastante, lateralizou e depois subiu de novo, né? Antecipando um movimento aí de aversão a risco. E o VIX CWZ, mesma situação, ele subiu um pouco agora no final do pregão. Praticamente toda a bolsa americana, ela veio para campo negativo, né? O SP puxa todo mundo. Então, Dow Jones volta para o negativo, Dow Jones Transportes também vem para o negativo. O EWZ, que é a nossa bolsa, confirmou aqui um pullback na média de 20, tá? Foi lá, tocou a média de 20 e volta para baixo aqui dessa resistência. Índice dólar. Dólar volta aqui para tocar a média de 20 também, ainda dentro da lateralização, mas fechando um dia com uma alta significativa. Dólar ao redor do mundo com um engolfo de alta, confirmando um pullback. Pullback que ele invadiu um pouquinho a cabeça do pivô aqui, mas veio buscar 50 logo embaixo. 50 muito provavelmente vai dar uma volta aqui e começar a subir também. Deixou um engolfo de alta. E ouro também caiu forte hoje, né? Confirmou aqui o pullback, média de 20. O mercado todo numa média de 20 aqui, tá? Confirmando aqui este fundo anterior e próximos alvos aqui no 1.800, 1.700. Bitcoin segue dentro da bandeira, segue lateralizado, porém caiu forte também, 10.500. Se perder a bandeira, pode ativar esse pivôzão aqui. Europa fecha o 600 negativo, confirmou o pullback, ó, fez o pullback perfeito, as três médias juntas, 20, 50 e 200, e essa linha da figura bem em cima aqui. E o DAX, acho que aqui, nesse movimento, daria até para a gente fazer uma projeção. Ó, pegando topo, topo fundo, né? Poderia ter uma projeção aqui. Ou realmente vai ser uma projeção de toda a figura aqui, né? Do topo mais alto com esse fundo aqui. O DAX, que é a Alemanha, fecha positivo, tudo tranquilo. Petróleo volta a subir hoje, depois de dias um pouco mais puxados aí. Se segurou no fundo, não perdeu, volta aqui, testa 200, 200 ainda é bem forte, não consegue passar hoje também. Então, fica aí na expectativa ainda. E a Nasdaq com a queda significativa hoje também acompanhando o mercado americano.
Obviamente as FANGs também foram todas, e as empresas brasileiras também, a maioria fechando negativo, com exceção de algumas. Vamos olhar aqui como é que ficou o Ibovespa. Feio, hein? Feio ou bonito, né? Depende. Ó, Ibovespa fechando hoje com um candle muito parecido com uma estrelinha cadente, né? Bem em cima da 20 e da 200. Então, muito provavelmente, se a gente tiver novos dias de queda aí, e a gente conseguir perder este último fundo aqui, que é o alvo de 100%, a gente vem testar esse outro fundo aqui, que é o alvo de 89.500, certo? 89.500, mas para isso tem que perder esse último fundinho aqui, tem que entrar um volume maior de venda e acelerar até os 89,5. 89,5, que está bem próximo aqui da primeira retração do movimento de alta, né? E aí seria uma bandeira mais bonita, corrigindo até a primeira retração. Os dois indicadores estão ok. O IFR não tão vendedor igual o EBV, trabalhando acima dos topinhos aqui, mas está tudo certo. Trabalhando nos 43 ainda está vendido. Vamos olhar o dólar, o que aconteceu neste movimento hoje. Bom, o dia abre já com um gapzinho de baixa e ele formando topos e fundos descendentes, já numa tendência de baixa bem clara, tá? Então, ele vem, cai um pouquinho, corrige até a região da 20 da VWAP, cai mais um pouquinho, arma um primeiro pivô aqui, certo? Ele arma um primeiro pivô aqui. Não tão bonito, que ele invade um pouquinho, tenta perder fundo, chega a ativar a venda, mas volta para cima, tá? Aqui até caberia uma venda, que teria, dependendo de onde tivesse o stop, obviamente. Nesses casos aqui, o stop ele é interessante deixar acima das médias, tá? Ele fica um pouco mais longo, porém a chance do preço voltar para buscar a média nesse cenário aqui, ele já buscou uma, duas, a chance dele voltar e buscar uma terceira é muito grande. Então, tem duas opções aqui. Ou faz a venda e coloca o stop mais longo acima das médias, ou faz a venda aqui e aí sim coloca o stop técnico correto no último topo, né, para buscar. Porém, aqui nesse movimento do dólar, essa última pernada ela forma um pivô bem mais bonito do que o primeiro, tá? Bem mais certinho, bem mais nas médias. Então, eu desconsidero este movimento aqui e projeto esse, tá? E aí a gente tem uma venda no candle aqui que rompe o pivô. Candle de rompimento, põe o stop técnico, stop aqui em cima, tá? Stop de 18 pontos, primeiro alvo 15 pontos, segundo alvo 26 pontos. Ele vai lá, crava o segundo alvo, bate, começa a subir de volta. E aqui entra a questão. Dá para arriscar uma compra aqui, porque ele iniciou o movimento de reversão e vai pelo menos buscar até uma média aqui. Ou você fica aguardando ter um novo pivô, ter um novo espelhamento. E aí o dólar começa a subir em disparada, né? Dá essa barra elefante aqui de rompimento, perde esse último topinho, continua subindo. Aqui a gente já tem a opção de fazer esse espelhamento, tá? Quando ele rompe aqui. Porém, a gente não consegue fazer uma entrada, a não ser que você queira entrar nessa barra elefante no meio do nada, considerando que o preço ainda vai subir em linha reta. A gente pode até ter uma compra aqui, certo? Com alvos aqui em cima, fazer nesse espelhamento desse fundo aqui.
tá? Teria esses alvos aqui. Porém, com stop na própria barra, de 20 pontos. Eu não acho muito interessante, tá? É um stop caro e com alvos meio complexos serem atingidos dessa forma. Logo depois o preço vem, volta, faz um pullback nesse topo aqui, ó. Então a gente já tem uma noção, ó, se a gente pega aqui esse fechamento, foi onde ele fez o pullback, que também é essa linha, esse preço verde aqui é a abertura do dia. Então ele vem e faz um pullback na abertura do dia, que é um topo anterior, e que aqui sim fica bem mais bonito para entender que isso é um espelhamento. Ele rompeu a resistência, fez pullback, confirmou, pegou na 20, aí sobe. Beleza. Que a gente tem uma compra nesse cenário. Porém, como a notícia que saiu foi muito forte, esse alvo aqui era válido, certo? Tanto que ele vai lá no segundo alvo e passa direto, não vai no terceiro, chega a fazer um topinho aqui. Se eu pegar a sombra mais baixo, dá na máxima desse candlezinho aqui. Então ele é um alvo válido, certo? E a gente tem a compra aqui, quando ele bate na 20. Ele vem, faz o pullback, bate na 20, dá a compra. Primeiro alvo, 23 pontos. Segundo alvo, 45 pontos. Terceiro alvo está lá em cima, deve estar uns 60 e poucos. Porém, como a notícia foi muito forte, ele vem e faz o mesmo movimento, ó, bem próximo aqui da abertura do dia, no gap. E aí a gente projeta de novo, certo? A gente projeta de novo aqui, pega lá a mínima do candle, e a gente tem exatamente onde ele tocou, o segundo alvo desse pivô aqui. Então a gente teria também uma entrada no mesmo ponto aqui, o pullback seria praticamente o mesmo, tá? Só que ele invadia um pouquinho para buscar a 20, e aí segue reto, ele vem, volta, testa a 20 aqui de novo, dá uma terceira entrada na compra. Pode ser nesse candle, pode ser nesse aqui, pode ser nesse aqui. Eu acho que esse daqui seria o mais visível no momento, que ele vem, faz dois candlezinhos, bate de novo, sobe e não passa nem perto aqui do stop, beleza? Para sair ou na 200 ou no segundo alvo 50 pontos para cima, correto? Aí agora no final do dia ele lateraliza. Então a gente teve oportunidade na venda no dólar e depois na compra quando o mercado vira. Movimento um pouco mais em linha reta, a gente teve só um pivô de venda e o resto foi espelhamento de movimento anterior. E o índice, ele abre bem mais feio hoje, ele abre com volatilidade até boa, uns candles até bacana, porém sem um pivô, sem um espelhamento, ele vem nesse momento que ele tenta até armar um pivô de baixa, mas a média de 50 vem bem forte aqui, segura o preço, então aqui a gente não tem praticamente nada, tá? E ele vem, forma meio que um topo duplo aqui. Ele tenta fazer um pivô, na verdade, aqui antes. Ele tenta formar esse pivô aqui, certo? Ele tenta formar esse pivô aqui, até dar uma barra elefante na compra, porém o mercado vira assim que o Bolsonaro fala que encerrou a questão do Renda Brasil e que vai deixar para 2022. E aí, nesse momento, o mercado vira. A compra aqui ela poderia até ser feita, porém, quando o preço volta, tem que zerar o trade, tem que zerar a operação. Tá? Aqui a gente até tem uma compra, tá bem bonita, seria uma compra que deu stop. Né? Ou deu break-even, ou não foi feita porque não tinha rompido o topo ainda. Tá? Se for pelo safe, pelo certinho, teria que esperar romper topo. E aí o movimento vira, vem, rompe a 50, passa direto por ela. E aí a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer aqui. Bom, ele cai,
e ele volta e faz uma correção na M8. Quando ele faz uma correção na M8, a gente tem um espelhamento aqui deste fundo, certo? Ó, ele vem, faz um pullback, busca 8 e vai até o primeiro alvo. E a gente tem uma venda neste candle aqui de rompimento, tá? E a gente tem uma venda pós-pullback nesse candlezinho vermelho, para buscar o primeiro alvo, certo? As duas entradas praticamente juntas, para buscar aí 400, 500 pontos. Beleza, depois disso o mercado dá uma lateralizada, entra numa bandeira, né? E vem a notícia do Trump, que cancelou os estímulos de mercado e dá a venda aqui. Aqui é a situação de que, como entra uma barra com muito volume e bem próximo aqui do rompimento dessa bandeira, a gente tem que fazer a venda nela, tá? Com o stop lá em cima, stop de 550 pontos. Se o stop não cabe no bolso, aí você deixa quieto, não faz, certo? Mas a venda teria que ser feita aqui ou com ordem na pedra, porque o preço vai muito rápido e despenca aqui da barra 700, chegou a despencar 1000 pontos aqui, então não dá para esperar muita coisa. Então teria que ser uma venda nela, venda de pré-rompimento, tá? Pela questão do volume, pela questão da forma que a barra se forma. E a gente puxa esse alvo aqui. Porque como a bandeira ela vem até os 50% de toda essa perna de baixo, corrige exatamente nos 50%, crava e dá essa barra de venda, a gente tem o contexto de entrada aqui pelo Fibo também, pelo fractal, certo? Para buscar o primeiro alvo. E aí é onde ele vai. Ele pega aqui 1000 pontos para baixo, seria o alvo desse trade aqui, tá? Depois disso, o mercado dá uma porrada para cima de novo, porque geralmente quando essas notícias bombam assim no meio do pregão, o mercado dá essa porrada, depois ele volta para entender o que aconteceu. Ele volta no mesmo patamar que ele estava antes, ó, o preço volta aqui no mesmo patamar, e aí é como se o preço estivesse perguntando o seguinte: opa, peraí, o que aconteceu? Foi realmente uma notícia ruim? Não, foi. Então entra realmente, venda e fecha lá na mínima do dia. Não, não foi tão ruim. Opa, então volta a subir, vamos voltar aqui para o patamar pré-notícia, certo? Então, como foi realmente algo ruim para o mercado, ele fecha aqui praticamente na mínima do dia. E aí, nesse movimento de pullback, opa, a gente tem outra venda aqui, tem duas vendas, na verdade. Tem uma nesse próprio candle aqui, porque apesar de não parecer, isso daqui foi um retorno à média, tá? Porém, como o preço caiu com muita violência, ele sobe também com violência e vem buscar a média. Então ele bate na 20, bate na 50, a média de 20 não vira, a média de 20 não vira, ela continua descendente e o preço volta a cair. E a segunda entrada é via gift, bem aqui nesse candlezinho acima do 200. Porém, como o preço já violou ela aqui uma vez e voltou para cima, a gente pode desconsiderar 200 e fazer a venda aqui também. Tá? Então a gente teria entrada no próprio candle ou via gift aqui para vir buscar o fundo do dia, que é onde ele vai lá e finaliza. Acredito que teria dado saída talvez um barra-barra aqui nesse momento aqui, tá? E teria pego praticamente 400 pontos, quase o movimento inteiro. O movimento todo deu 600. Teria dado saída com uns 400 pontos mais ou menos. Ou se segura até a última hora do dia aí, teria saído com 650, 700 pontos. Beleza? Mas o dia aí que deu pancada para todo lado, movimentado por notícia, né? E aí fica um pouquinho complicado para a gente. Tem que esperar o momento certo, tem que saber a hora de entrar, porque senão o stop vem. Beleza? É isso. Amanhã tamo aí de novo. Falou!